Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dr. LR. Hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco mais comum entre a população geral, não é uma coisa muito bem estabelecida no mundo da medicina, mas tem alguns relatos legais, algumas coisas aí legais para falar, que é por que as pessoas ficam doentes no frio, por que o frio contribui para as pessoas ficarem mais doentes, ficarem mais gripadas, resfriadas, etc. Antes de começar, aquele drama de todo, like no canal, like no vídeo, compartilha, se inscreve e vamos para cima. Então veja bem, por que é um tema um pouco controverso? Porque é uma coisa que a gente aprende desde pequeno na nossa casa, na nossa família. Não sai com o cabelo molhado na rua, coloca blusa quando tá frio, não pisa no chão frio naquela noite de inverno, quando tá gelado. A própria família sempre fala que a pessoa fica mais gripada, né? Você se sente mais doente, você fica resfriado com mais facilidade. Tem algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui que são duas essenciais que contribuem, na verdade, para isso acontecer, né? Embora não tenha muitas coisas comprovadas em estudos, isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Você percebe que quando chega em época de inverno, em época que está mais frio, as pessoas tendem a ficar mais doentes, né? Tendem a ter mais resfriados, mais viroses respiratórias. E isso você percebe em regiões do sul, sudeste, né? Que chega nessa época de maio, junho e fica esse frio escroto, que não dá vontade de fazer nada, ficar em casa embaixo da coberta. Então você percebe até em consultório que algumas pessoas, alguns pacientes com alergias, né? Com o nariz escorrendo, espirros, tosse, eles aparecem mais. E por que isso acontece? Em geral, a primeira delas não tem muito a ver com o frio em si, tem a ver mais com o ambiente, tá? Então, quando a gente está no frio, quando a gente está em épocas mais geladas, você tende a ficar acumulado com as pessoas, seja família, amigos, colegas de trabalho, em ambientes mais fechados. Você não tem uma ventilação muito boa entre esses ambientes. As janelas tendem a ficar mais fechadas, as portas tendem a ficar mais fechadas, para que a gente gere calor, né? O ambiente ele fica um pouquinho mais gostoso, um pouquinho mais confortável. E o que acontece? Você está mais próximo das pessoas, você tem um contato mais íntimo com as pessoas, tem troca de gotículas, troca de aerosol na própria fala, às vezes até uma tosse, um espirro, que você está mais perto das pessoas, você tem mais contato com as pessoas. Isso facilita com que as viroses elas apareçam. As viroses respiratórias altas, os resfriados, as gripes, até mesmo que são um pouco mais complicadas de tratar, justamente por esse fato simples, onde não existe muita ventilação, não existe muita aeração do ambiente. Você fica mais em contato em aglomerações e isso facilita com que um vírus se espalhe, né? Principalmente o vírus, porque ele tem uma transmissão muito maior do que a bactéria. A bactéria também a gente vê isso, mas geralmente isso é coisa do vírus, tá? A segunda coisa, uma parte fisiológica, uma parte que acontece no seu corpo, de acordo com o ambiente que você está. O nosso corpo ele responde com algumas coisas dependendo do ambiente que a gente está. Se a gente está num ambiente estressante, se a gente está num ambiente quente, num ambiente frio, perto de uma briga, perto de uma coisa um pouco mais estressante mesmo, de fato. Então existe um conceito básico do vaso sanguíneo, que o vaso sanguíneo ele tende a dilatar e constringir de acordo com a temperatura. Em lugares frios, o teu vaso ele tenta ficar mais fechado. Vaso do corpo inteiro, tá? Que são as estruturas que carregam todo o seu sangue, da cabeça aos pés. Eles tendem a ficar mais fechados, mais constritos, certo? Porque é um método de você segurar calor, você não perder calor para o ambiente. E o contrário é verdadeiro. Quando você está em um ambiente quente, no verão, quando você está em lugares mesmos com alta temperatura, o vaso ele tende a dilatar. O sangue ele flui com maior facilidade. Isso para que você perca calor para o ambiente, para que você reduza a tua temperatura. É um método de controlar a temperatura própria do corpo. Então é comum você ver pessoas, por exemplo, no frio, que têm a pele mais seca e são mais pálidas, são mais brancas, porque tem vasos mais constritos, tem menos sangue circulando na periferia,
o calor do corpo está retido mais no centro do corpo. Agora, no calor, você vê as pessoas com uma cor um pouco mais avermelhada, mais coradas. Você vê que as pessoas elas transpiram mais, elas suam mais. Isso tudo é um método natural de regular a sua temperatura. E o que acontece no frio? Aqui na mucosa respiratória, principalmente da rinofaringe, que é o nariz, o lugar principal onde você tem contato com as viroses, com os vírus respiratórios, no frio, o que o pessoal acredita que acontece? Que isso foi visto em alguns estudos. Claro que é uma coisa ainda um pouco controversa, mas já tem algumas coisas que falam a favor disso. No frio, os vasos eles ficam mais constritos na região nasal. E dentro do sangue, você tem as suas células de defesa. Você tem o seu sistema de defesa. Da mesma forma que corre sangue dentro dos seus vasos, você tem células brancas, que servem para lutar contra uma infecção viral, bacteriana, protozoários. Então, quando você tem um vaso um pouco mais fechado, você também tem menos células de defesa chegando a esses locais. Então, facilita com que esses vírus eles consigam se replicar de forma mais fácil, porque está chegando menos sangue, está chegando menos defesa nessa região. Consequentemente, eles tendem a ter uma replicação um pouco maior nessa região do nariz, conseguem se proliferar de forma mais rápida e conseguem fazer um pouco mais de invasão. Então é normal que às vezes você pega um paciente que ele tem uma infecção pequena, simples, que ela está em xeque, o sistema de defesa da pessoa está controlando, e quando troca de temperatura, que vai para o frio, aí a pessoa se sente um pouco mais doente, ela percebe que o nariz aí realmente começa a escorrer mais, que ela começa a ficar com o corpo doendo, começa a ter tosse, espirros e até febre às vezes, tá? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. O vídeo foi um pouco diferente hoje, ele é um pouco mais informativo, mas é uma informação mais que a gente vê na prática, não é uma coisa muito bem estabelecida, nem nos estudos que já foram feitos. Foi aquilo que eu falei para vocês, tem alguns estudos que já tentaram comparar pessoas que estavam expostas ao frio e aquelas que não estavam. Alguns não encontraram relação, mas é uma coisa que geralmente a gente começa a ver muito na prática, mais do que nos livros. Tudo bem? Fiquem com Deus, aquele forte abraço e tchau.